Olá! A virtude dessa semana é a perseverança. É você persistir no seu objetivo até você alcançá-lo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que tenha no caminho. Um aluno falou, olha, eu acho que você já falou dessa virtude, eu fui verificar, eu já falei sobre a fortaleza, mas sobre a perseverança eu não falei. A perseverança é uma virtude ligada à virtude teologal, a virtude também cardial da fortaleza. Então, primeira ideia, para a gente alcançar uma meta, a gente tem que ter metas, né? Então, ter metas. A primeira ideia das metas é que sejam poucas metas concretas, né? Que a gente sabe, se eu fizer isso, eu alcancei a minha meta. Por exemplo, uma meta de entrar na faculdade de medicina, uma meta a longo prazo. Uma criança, essa meta é muito distante. Mas a meta é de ser mais organizado, por exemplo. Então, você tem uma dificuldade de ser organizado, você vai começar com pequenas coisas. Vai dividir essa meta em etapas. Eu vou começar mantendo o meu quarto arrumado. Vou cuidar da cama. Vou arrumar a cama antes de sair do quarto. Então, você tem essas metas concretas, poucas, e que você vai realizando através de etapas. Importante essa ideia. Depois, retificar. Porque que acontece? Muitas vezes a gente desanima, né? A gente vê que não está dando certo, não sirvo para isso, eu sou desorganizado mesmo, eu não consigo estudar. Não, se você tem aquela ambição de chegar a uma meta grande, uma faculdade de medicina, um curso difícil, tem que começar já. Então vou fazer um horário de estudo, e vou estudar a matéria do dia, e vou fazer as revisões previstas. Então começa com pequenas coisas, que você pode falar, fiz ou não fiz. Um pequeno exame de consciência à noite, né? Atingir a meta do dia ou não. A perseverança é muito mais importante do que o objetivo em si. Muitas vezes as pessoas desistem quando falta muito pouco para alcançar, por falta de perseverança. Eu já ouvi história até de gente que foi atravessar o Canal da Mancha, né, um lugar, são 40 quilômetros a nado, né, no mar gelado, e numa época que não tinha ainda GPS, nada, então foram no sentido lá para chegar, o nevoeiro, faltava coisa assim de 1 quilômetro, o cara falou, não vou mais, ele desistiu um pouco antes, faltava 5, não, dá para continuar, já estamos chegando, ele nadou mais um tanto, agora eu não consigo mais, entrou no barco, né, se agasalhou, etc., passou o nevoeiro, ele viu que ele estava 1 quilômetro para terminar a meta dele, que era atravessar o Canal da Mancha. Então, ter essa meta clara na nossa frente e ir até o final. É mais difícil perseverar do que começar. Então, começar é para todos. Perseverar é para os santos, né, para os firmes. Depois, pedir ajudas. Uma coisa importante em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as etapas da nossa vida, a gente pedir ajudas para as pessoas que a gente sabe que pode confiar. As primeiras pessoas que a gente pode confiar são os nossos pais. Depois, eventualmente, os professores, um técnico de algum esporte que a gente queira melhorar. Então, pedir ajuda e muitas vezes se modelar nessas pessoas. Perguntar qual foi a sua dificuldade, como é que você atingiu isso aí que você estava, as dificuldades que você passou para chegar naquilo que você estava planejando, né? E essas pessoas, elas vão ter alegria em nos ajudar, né? Um bom profissional, ele gosta de ajudar pessoas que querem melhorar profissionalmente. Você está começando uma profissão, você precisa de ajuda. E a gente não pede ajuda muitas vezes por orgulho, né? Eu vou conseguir sozinho, eu vou vencer sozinho, Não, pede ajuda, né? É importante, a gente exercita a humildade e a gente ganha mais confiança para seguir perseverante no caminho, tá? Outra ideia, aproveitar as oportunidades. As oportunidades elas vão surgindo na vida da gente se a gente estiver atento, né? Às vezes um curso que aparece, uma revisão de redação, por exemplo, para o vestibular. Às vezes a sua escola não tem isso, mas uma outra escola dá aquilo de graça, ou um valor muito baixo. Então, ficar atento às oportunidades e começar, né?
Às vezes você vai ter que deixar de fazer algo para fazer outra coisa, né? É importante essa ideia também. Às vezes a gente quer fazer tudo, não dá. Então, isso é mais importante do que aquilo que eu estava fazendo. Deixa eu deixar de fazer isso para aproveitar essa oportunidade para fazer aquilo. Sempre com vistas à meta que a gente quer alcançar, né? A perseverança é sempre função de um ideal, de uma meta que a gente queira atingir. Outra coisa de pedir ajuda é pedir ajuda a Deus, né? A gente muitas vezes esquece que o maior ajudante nosso, o maior interessado na nossa felicidade é Deus. Então pedir ajuda a Deus, pedir luzes para enxergar se o nosso caminho é aquele mesmo, se aquela meta que a gente está perseguindo é para o nosso bem, né, se vale a pena. Pedir ajuda para Deus na oração e pedir ajuda para Deus nos dar as virtudes, as qualidades que a gente precisa para atingir aquilo. Ele é o maior interessado na nossa felicidade. Depois, criar amor, né? Uma coisa interessante. Uma mãe, quando ela ama, né? Ela passa todos os obstáculos para atingir, para proteger o filho, para fazer o filho ir para frente, né? Ela supera tudo, ela passa às vezes até fome para dar comida para o filho. Então uma grande ideia é a gente se enamorar, de criar amor pelas nossas metas. Pode ser uma meta profissional, uma meta de ser um melhor filho, ou um melhor pai, ou uma melhor mãe. Já pensaram que como pai e mãe vocês podem ser as melhores pessoas do mundo nessa profissão de pai e mãe? Por quê? Porque ninguém tem tanto interesse nisso como vocês, tem tanta paixão, tanto amor por esse filho como vocês. Ninguém conhece tanto o filho quanto vocês, né? Os professores, todo mundo não chega nem aos pés dos pais. Mas os pais têm que se enamorar dessa tarefa de ser pai. Não considerar essa tarefa de ser pai e mãe como um fardo, né? Nossa, agora tem que carregar isso o resto da vida. Não, eu vou levar isso para frente, é o meu maior tesouro. Eu vou cuidar dele, vou fazer ele crescer, fazer ele se tornar uma pessoa madura, uma pessoa autodidata, uma pessoa autônoma, um bom pai de família, um bom profissional. E para isso eu vou dar exemplo para ele. Uma grande meta para os pais. E essa meta está ligada à educação, né? A educação o quê? Educação moral, em primeiro lugar, ensinar os valores morais, a ideia dos direitos e dos deveres, das dificuldades que nós temos, do que vale a pena, do que é uma família, do que é o amor, do que é a importância do estudo, da profissão. Todas essas coisas importantes que hoje em dia está muito relativo, né? A gente ensinar para os nossos filhos perseguirem esses grandes valores. Depois, a educação religiosa. O principal responsável pela educação religiosa são os pais. Quando um pai, homem, se converte de verdade, assim, 80% da família vai atrás dele. Quando é um filho que se converte de verdade, sei lá, 30% da família vai atrás dele, né? Ou seja, o pai tem muito mais influência do que o filho. A mãe também tem muito mais influência do que o filho. Então, seu filho às vezes se converteu na catequese, né? Mas quem precisa se converter de verdade para essa família ir para frente na fé, chegar ao céu, né? Que é a nossa grande meta, são os pais. Então, uma grande meta poderia ser a conversão, que é uma tarefa diária, né, para o resto da vida, mas com essa meta de chegar ao céu. Tá bom? Perseverança é isso. Lutar, enfrentar os obstáculos para perseguir uma meta que valha a pena. Tá bom? Sejam perseverantes.